Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Kátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores lá de Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários e a empresa de marketing Trafegamos Juntos. Nossa convidada de hoje é Suzana Ebner Wolff, profissional com uma trajetória sólida na área da educação física, com formação pela Fivale, especialização pela URGS, mestrado pela Unicinos e doutorado pela Universidade Federal de Santa Maria. Aposentada, depois de uma carreira dedicada ao estudo do corpo e do envelhecimento saudável, Suzana é casada com Eduardo Wolff, mãe de 2 mulheres incríveis e avó da pequena Sara. Empreendedora à frente da Casa do Padre em Garopaba e uma liderança ativa aqui na cidade. Atualmente é presidente da SIGRA, o Conselho Superior do IFSC Garopaba. Coordena o núcleo de associados do Sicredi no município e participa da diretoria da Associação do Centro Histórico, contribuindo para o desenvolvimento comunitário, econômico, cultural da região. Suzana, seja muito bem-vinda. Para começar, me conte um pouco como e quando entrou Garopaba oficialmente na sua vida. Então, obrigado por estar aqui, como uma oportunidade de compartilhar essa minha experiência aqui em Garopaba, nessa comunidade, nessa cidade que eu amo tanto. A minha vinculação com Garopaba vem desde a infância. Quando meu pai, através de uma necessidade de trabalho, ele fazia fotos para o governo do estado da época e precisou fazer algumas fotografias no estado de Santa Catarina, inclusive em Garopaba. E aí ele conheceu Garopaba, se apaixonou e já no verão seguinte, então, trouxe toda a família para veranear em Garopaba, nos anos de 1968. As pessoas aqui não sabiam o que era veranear. Esse termo não existia. E fotografia também, né? Imagina, coisa linda. Sim. Naquela época. Era uma pequena cidade de pescadores, né? E então a minha vinculação com essa cidade é dessa época, né? Onde Garopaba era uma pequena vila de pescadores, se limitava basicamente ao centro histórico, a Avenida João Orestes não existia, o acesso não tinha nenhum tipo de calçamento, esses 15 quilômetros eram muito longe para chegar. Então eu tive a oportunidade da infância até hoje, conhecer essa cidade que se transformou e se transforma tão rapidamente. Tu conheceu, na verdade, na íntegra, antes do desenvolvimento, durante o desenvolvimento e agora após. E toda essa transformação. Mas eu tenho para te dizer, né, que o que foi assim especial foi a forma que os locais nos acolheram. Né? Porque foi como você disse, não tinha o turismo ainda, não tinham chegado os hippies que chegaram depois, né? Isso não tinha. Então, foi uma cidade que abraçou a nossa família, que acolheu a nossa família. Então, isso remete hoje até uma sensação de ter que retribuir tudo que a gente recebeu quando chegou aqui. Eu não sei nem como é que pode, né? O que tu está demonstrando aqui foi a mesma sensação que eu tive quando eu cheguei em Garopaba, de que forma a gente pode contribuir. Por isso, hoje existe Eu Vivo Garopaba, trazendo pessoas que nem a tua pessoa, com outros empresários que aqui estiveram. É a importância disso, a gente tentar contribuir de alguma forma mais singela possível, trazendo esses profissionais de forma, até muitas vezes em forma de agradecimento, né? Para a gente ser grato por estarmos aqui com saúde e poder contribuir. Eu vejo que tu está à frente de várias outras associações, isso também é muito importante, é uma forma de carinho, de tu contribuir gratuitamente, né, para que a cidade venha a crescer e sendo sólida, cada vez mais sólida. É verdade, mas assim, eu tenho esse privilégio de estar nesses locais, né, de poder ter, digamos, uma voz mais ativa. Mas eu acredito muito nessa contribuição, ou até retribuição, pode ser no dia a dia, quando você acolhe um turista, quando você dá uma informação, quando você cuida da sua casa, cuida da sua calçada, cuida da... Começa dentro do nosso próprio lar, né? Exato, então essa retribuição, esse agradecimento... no dia a dia, dar um sorriso para as pessoas que tu cruza na rua, né? Fazer um vínculo de amizades e que envolve todos os tipos de pessoas. Às vezes até um mau dia daquela pessoa, ver que tu tá tão feliz, saber o porquê. Às vezes a gente trazer um pouquinho de aconchego, né? O que tu tá falando aqui. É muito importante. Eu sempre digo que a luz, ela resplandece através da nossa vida. São sementes que a gente larga ao longo do caminho que fazem a diferença para a gente como pessoa e para o próximo também. Na sua percepção, o que Garopaba tem que nenhuma outra cidade tem? O acolhimento, mas é um acolhimento com simplicidade.
tu observa, Mabel, que em Garopaba a gente ainda tem essa característica. As pessoas frequentam os mesmos lugares, independentemente da classe social. E é que a gente acaba se vendo várias vezes durante o dia, muitas vezes, né? Sim, então tu encontra o Moron, que é dono de uma Mormai, que é uma potência mundial, sentado num banquinho ali, tomando um suco junto com os outros. Então, a gente não tem essa distinção. Porque às vezes a gente até se sente constrangido. Eu vejo que, dependendo do lugar, as pessoas se sentem constrangidas de fazer algo que poderia ser tão simples e tão fácil de fazer, mas por ter, de repente, às vezes, até um poder de compra um pouquinho maior, né? Sim, sim. Sabe que uma coisa eu vou compartilhar contigo? Quando eu fui a primeira vez atendida na UPA, né? Tu vê assim, tu Iris, parecia que tu estava perdendo a tua dignidade, tu entrar numa fila e ser atendida num posto de saúde, né? Então, aqui em Garopaba, eu vi que eu não perdi nada. Eu me senti tão à vontade, uma coisa tão menos pesada. Tu sair com a tua receita e ali pegar um medicamento ali embaixo para dor de cabeça, que seja, para qualquer coisa, gratuitamente, sem perder dignidade, sem ter... parece que as pessoas estão te acusando, tá tirando a minha vaga, o meu lugar. É único, claro que é maravilhoso. Né? A gente poder viver num lugar... Pertencimento. Garopaba é único por causa disso também. Agora, envelhecer bem em Garopaba é diferente? E o porquê? Olha, envelhecer bem, eu estudei um pouquinho, né? E aí, um pouquinho bastante. Então, o fato de eu escolher morar em Garopaba, por exemplo, no meu processo de envelhecimento, foi justamente para botar em prática tudo que eu escolhi. As pessoas que envelhecem bem são pessoas que não perdem o vínculo social. Não é tanto a genética, não é aquela história, teu pai foi longevo, tu vai ser também. Não quer dizer, depende muito das conexões, de vínculos sociais, de atividades coletivas. Né? Não ficar só no teu canto, na tua casa, distante de todo mundo, não se importando com o que está acontecendo na vizinhança, na tua cidade. Então, Garopaba... Participar, então, Participar ativamente. Não precisa, como eu disse, ser uma liderança, que seja fazer parte de um grupo de crochê, um grupo de ginástica. O que fizer sentido para você é o que é o importante. Então, para mim, Garopaba oferece isso, a oportunidade de eu poder, né, estar em alguns grupos, estar envolvida com a comunidade, e isso com certeza está qualificando o meu envelhecer, e espero que continue. Até porque a gente se envolve com pessoas, às vezes, mais jovens, pessoas mais velhas, pessoas experientes, pessoas com menos experiência. E isso faz muitas vezes porque a gente não tem toda a verdade conosco. A gente compartilha, a gente aprende, a gente está sempre jovem para tudo isso. Então, isso tudo para nós é muito importante. E Garopaba é democrática também nesse sentido, né? Porque todo mundo se conhece, todo mundo convive, todo mundo tem a oportunidade de estar numa beira da praia pública, que não é privada, que todo mundo vai ali, faz o seu exercício, sua caminhada, pega o sol. Então, isso também favorece essa socialização, essa convivência que qualificam o envelhecimento, no meu caso, e a gente sabe que das pessoas de um modo geral também. Nos deixa mais feliz. Então, na verdade, o resultado também de tudo isso é a gente se sentir feliz, se sentir pertencente ao local onde a gente vive. A qualidade de vida também é não estar sempre ansioso, com medo, né? Andar na rua com medo, fazer aquela caminhada com medo. Então, eu digo assim, a gente tem essa liberdade, essa segurança que Garopaba nos oferece. Então, para mim, e deve ser para ti também, nos deixa muito, muito feliz de viver em Garopaba e poder desfrutar de tudo isso aqui, né? Claro que tem muita coisa para melhorar nessa área do envelhecimento, né? Um exemplo, acessibilidade, calçadas, né? Espaços assim mais coletivos, praças, né? As cidades precisam de praça. O fato de nós termos praia, mas a praia não é o ano inteiro, né? Então, uma cidade que vai não tem conectar praça, pessoas, uma praça, realmente. Mas eu penso nos bairros, são esses loteamentos aí que a gente está vendo sair. Tinha que ter uma exigência que a tantos metros tem que ter uma praça. Essas crianças vão começar a se criar dentro de casa, vem à frente de tela e não vão brincar mais, porque cada vez mais os pátios são menores, né? E a condição... mais compactos, né? E a segurança também, né? A gente vê que o trânsito em si, o trânsito está nos dando, às vezes, um pouco de insegurança, né? Nos traz um pouco de insegurança. Às vezes a gente vê as velocidades dos carros que passam cada vez mais velozes, mais pressa dentro de uma cidade que a gente considera tão pequena, né? Porque Garopaba não é uma cidade grande, não temos sinaleiras. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso também é uma coisa que nos preocupa um pouquinho como empresários.
E eu creio que a conscientização de cada motorista, o telefone, menos telefone na hora de andar no trânsito, as crianças voltando da escola, indo para a escola, toda essa função, assim, de quando sai uma bola rolando no meio da estrada, cuida que atrás vem uma criança, às vezes não dá tempo de frear. Então, isso também nos preocupa, mas a parte de, como tu falaste aqui, praças e lugares que possam trazer um pouquinho de lazer para aquela família próximo da sua residência, perfeito. Seria. E fazer com que empresários também adote isso, né? Adotar uma praça. Imagina, pega os empresários, imagina que se sai daqui, de repente, né, um piloto aí para que toda a cidade... Isso é uma política pública, né? Mas pode até, eu acredito que é pública, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco, apadrinhar pode ser um empresário. Sim, mas a prefeitura tem que autorizar. Ah, sim, mas tem uma lei que eu botei agora essa semana, que já existe uma lei em 2025, que o empresário ele pode apadrinhar, sim, ele leva um ofício até a prefeitura, a área adota aquela área. Então, isso é muito importante. Como as lixeiras também, que eu vejo que a gente realmente precisa muito ter lixeiras, né? Uma cidade limpa, para isso, só tem que incentivar. Não ter, a gente tem que colocar no bolso, aí é difícil também. Como é que a gente vai dizer que a gente tem que manter uma cidade limpa se a gente não tem lixeiras? Tanto na praia quanto aqui, né? Porque a gente, né, sabe que em países desenvolvidos, que ainda não somos, né, a campanha é para não ter lixeira, para a pessoa levar o seu lixo para casa. Mas a gente não chegou nesse ponto ainda. Né, mas aí começa nas escolas da educação, né? Então, por enquanto, a gente vai precisar de lixeira, gente. Depois a gente... Porque tá tudo muito dificultoso, então eu creio que vai demorar um pouquinho. Agora eu gostaria de te perguntar como como nasceu a Casa do Padre? A Casa do Padre nasceu de uma oportunidade que eu vi. Até cheguei que o padre não tinha casa. Ali era a Casa do Padre mesmo, né? Mesmo? Sim. Eu estava de férias em 2017 da universidade, no mês de julho, e vi da casa dos meus pais, que fica ali na Avenida dos Pescadores, ali na beira da praia. Estava tomando chimarrão com meu marido e olhei para o lado da igrejinha e vi que tinham tirado os tapumes, que a igreja ficou uns 2, 3 anos, mais até, em reforma. E eu disse para ele, vamos até lá tomar um chimarrão, vamos ver, né, a escadinha da igreja e tal. Quando eu subi e vi que do lado da igreja tinha uma placa de aluga-se daquela casinha, eu disse... Ficou, meu Deus. Mas essa casa nem é da igreja, porque eu pensei que era ainda da igreja, né? Aí era um domingo, Mabel. Eu disse para o Eduardo... Eu não estava com a corretora. Não, é assim, pergunta quanto é o aluguel. E aí o Eduardo disse, não, mas é domingo. Liga, pergunta, porque eu quero essa casinha. E ele disse, o que tu quer fazer nessa casa? Nós temos a nossa casa, teus pais têm casa. O que tu quer com uma casa velha? Eu disse justamente isso, cuidar dessa casa. Resgatar para que ela não perca as paredes, que ela não seja, né, destruída ou descaracterizada. Não sei, até eu disse para ele, vamos ver o preço desse aluguel, porque conforme a gente senta aqui na frente, toma chimarrão e tá bom, para curtir essa vista. Deixa só isso aqui, vou para a nossa família. Foi bem isso. Então, foi assim uma oportunidade que eu vi, e aí a gente viu que tinha outras pessoas interessadas, mas a família, então, que são os herdeiros, né, já eles gostaram muito da gente, até da ideia de termos ali um espaço preservado, né, porque a princípio não era comercial. Então foi uma conversa bem, bem bacana, bem próxima, e estamos ali já desde 2018. E hoje a gente vê que todo mundo, as pessoas que chegam, porque a gente também tem uma pousada, né, que é o melhor dizendo, a gente aluga por temporada os lofts, que é o São Pietro aqui em Garopaba, e o pessoal sempre comenta, eu tenho que ir na casa do padre. Ver, né? Eu tenho que conhecer. Então, é bem isso. As pessoas gostam de ver o pôr do sol lá, né? É bonito mesmo. E foi assim, foi um aprendizado, porque nem eu, nem o Eduardo éramos da área gastronômica ou nem nada, né? Mas temos a sorte de ter amigos que são um chefe de cozinha, outro teve restaurante, e que nos ajudaram bastante na construção. E tu nem conseguir ficar parada, né? Te aposentou e não ia conseguir. Não. Eu vejo que tanta coisa, eu até achava que eu tinha muito, que eu vou dizer, muitas habilidades, mas eu vi que tu tem tantas quanto, entende? Eu pensava assim, olha, eu passo tanta coisa, eu vejo assim, meu Deus, olha, quanta coisa ela continua fazendo, às vezes não é nem só o nosso currículo, né? Sim. Porque quando a gente se aposenta, a gente pensa assim, vou ficar longe, mas como tu falou, a juvenilidade, hoje, tu te sentir mais jovem, tu estar próximo de pessoas conectadas,
faz a gente ficar realmente mais ativa. Mas fazer um negócio próprio, depois que parou de trabalhar... E outra coisa que a gente tem que, né, quando envelhece, isso eu aprendi com meu velho pai. Ele não é ser aquele saudosista, porque como tu viste, eu podia dizer assim, antigamente Garopaba era assim, ai, não tinha isso. Não, o progresso vem, vamos trabalhar para esse progresso ser de uma forma organizada, sustentável, se manter algumas essências, mas não ficar remoendo o passado, porque naquela época não tinha isso, porque na época a nossa cidade era só nossa. Coisas que cidade, né, eu digo a nossa, né, mesmo não fazendo tanto tempo que nós estamos aqui, mas é o pertencer mesmo, né? É o ter a responsabilidade a partir da hora que tu pertence. Muitas vezes eu vejo que falta esse pertencimento para algumas pessoas quando acham que aqui não precisa fazer, que alguém vai fazer por ela. E, na verdade, não é. A gente precisa fazer, ensinar a nossa geração a fazer e saber que vamos conseguir mantê-la cada vez mais linda se nós fizermos a nossa parte. Eu acho isso aí muito importante. O que você me diria de empreender em Garopaba? É desafiador ou é inspirador? O que tu me diz sobre isso? Olha, como todo empreendimento, se ele vem de uma inspiração, como foi o nosso caso, então tinha ali inspiração, muita inspiração e pouca capacidade empreendedora, né? Mas se a inspiração ela está presente, o empreender ele se molda, e Garopaba precisa de muita moldagem, porque nós temos uma sazonalidade aí muito violenta, que para alguns negócios favorece o verão, para outros favorece o inverno, né? Mas é muito diferente a realidade da nossa cidade. Sim. Então, empreender em Garopaba precisa de um plano de negócio muito bem feito. Sim. Muito bem feito e calculado, porque a gente enfrenta essas diferenças aí, né, de visitantes e a própria... Na casa do padre, quando é frio, é muito difícil a gente conseguir ter aquele deck cheio, né, porque é frio e a gente as pessoas curtem mais a casa, as pessoas viajam mais, procuram outros lugares, né? E a gente não quer colocar ali toldo e coisa, porque o máximo que a gente já interviu vai ficar é aquele toldo, que tem autorização, tudo do IFAM, mas assim, não, ali a gente quer preservar aquela vista. Sofremos com o frio, com certeza, mas faz parte do negócio. É por isso que tu vai te manter ali, porque pelas tuas raízes, pelo que tu pensa, o que eu creio que sempre é isso. É desafiador para o comerciante, né? Como tu falaste, tu quer manter aquilo ali. Então, é por aí. Mas tu fazendo certo, a gente tem um retorno. Do empreender, né? Vamos dizer, como tu mesmo falaste, qualidade de vida, Garopaba nos dá. Então, isso tem um preço. Eu não vou ficar milionário, eu vou ganhar um dinheirinho bom para viver, mas eu vou morar aqui. Tem algumas renúncias da gente, né? Exato. Né? Então, faz parte das escolhas. É isso aí. Essa parte, quando tu falas em escolha, eu sempre digo que a gente sempre tem... A gente tem que aprender a saber escolher bem. Às vezes ela pode não ser tão boa em relação ao teu retorno financeiro, mas a tua identidade ela tem que ser maior. O saber o que para ti é o certo. E aí, tudo fica bem. O que te motivou a assumir, então, a presidência da SIC? Olha, foi na época quando o Uribe era presidente, ele já era meu contador, e ele me chamou, ele estava assumindo a presidência, para ser diretora de cultura em memória ao meu pai, Manfredo, que foi fundador da SIG. Ele tinha um mini camping ali na praia, então era um empresário. E então ele e mais alguns visionários criaram a SIG como um espaço de pensar Garopaba num viés não de política pública, mas dos empreendedores mesmo, né, dos comerciantes, enfim. Então, ter voz, né? Ter voz. E contribuir também para as políticas públicas, por que não, né? Mas então eu também cresci com essa história do meu pai, estar dentro da SIG, as reuniões até, muitas vezes eram lá na casa deles, na praia. E o Uribe conhecia também meu pai, disse, olha, em memória do teu pai, tu tem que estar dentro da SIG, né? Ele foi uma pessoa muito importante, tu tá com esse perfil também de chegar na cidade como moradora e tem capacidade de contribuir, porque tu conhece a história, tu tem um empreendimento, que é a Casa do Padre, tem uma liderança, e eu entrei como diretora. Depois fui vice-presidente e agora estou na presidência. Perfeito, é isso mesmo. Mulheres, gente. As mulheres elas são muito comprometidas. Ela à frente desse trabalho que é importante para o nosso município. Está dando frutos já, né? Eu vejo quantas reuniões vocês têm, quantos embates assim, em todas as áreas.
o somatório de soluções que estão trazendo para o município também, isso é muito importante. Como você enxerga hoje o papel da Associação Comercial para o Futuro de Garopaba? É um papel muito importante, de muita responsabilidade, porque nós temos, né, a SIG, a partir da minha gestão, a gente criou uma agenda com o legislativo e o executivo, né? Então, a gente está muito próximo. Que é difícil se alinhar, né? Sim, mas aí que é o importante que as pessoas têm que perceber. Não quer dizer que a gente é do partido A ou B ou C. Inclusive, não podemos ter vínculo lá nenhum partidário, mas a gente precisa estar junto desses poderes para poder ser escutado, representando a nossa classe de empresários e também escutar, né, o que eles estão trazendo da parte do governo. Então, né? Essa responsabilidade nossa é muito forte, porque a gente tem que não é o que a Suzana quer. O que os nossos empresários querem? É uma associação, né? Ali tem pessoas que têm voz. Eu vejo que dentro da associação ali da SIG, a gente tem dos corretores de imóveis, a gente tem dos empresários, né, de tais e tais setores, do comércio. Da saúde. Da saúde. Então, todos sendo as dores, ou melhor, as dificuldades no setor. Sim, como a SIG, né, contribuir para que a cidade se desenvolva com empresas, muitas vezes, dentro da sua característica local. Por exemplo, a área da tecnologia são empresas limpas, né? Empresas que a gente sabe a questão delicada que é da poluição aqui. Então, trazer esse tipo de incentivo para quem quiser empreender aqui, determinado tipo de empresa, em detrimento, quem sabe, de outras, infelizmente. Mas a gente ter esse cenário bem claro, ter também situações que a gente pressiona uma área industrial bem, né, bem detalhada, bem qualificada, com todos os recursos. No papel ela já existe, que é lá, né, no bairro da Penha, mas lá isolada, ela logisticamente é muito bom, perto da BR-101, mas tem que ter toda uma estrutura para que essa região ali possa acolher as empresas que porventura venham para Garopaba. Então é uma batalha, né, grande, mas que passo por passo a gente vai chegando lá. Com certeza. Eu vejo também, em algumas reuniões que eu participei, que vocês até comentaram, a importância que é a gente trazer o nosso CNPJ para a cidade de Garopaba, né? Então, de uma forma ou de outra, a SIG está sempre presente, fazendo com que o nosso município tenha esses empresários que muitas vezes estão residindo em Garopaba, mas a empresa continua no sul, a empresa continua em outro estado, mais distante. E isso tá se movimentando e está acontecendo de uma forma positiva. O domicílio fiscal também, que a SIG daí pode se tornar um domicílio fiscal para esse empresário que quer empreender aqui, que não tem uma sede, né, fixa verdadeiramente. E como você enxerga o momento atual da nossa cidade? Atual, eu acho que está bem difícil. Né? Nós estamos com, oficialmente, uma situação que está acontecendo, mas não era o que a gente esperava. Né? A gente esperava que seria um mandato, né, contínuo dos eleitos, que a gente tivesse, quem sabe, uma maturidade maior dessa relação, né, dos nossos representantes com a comunidade. Então, eu creio que houve um certo afastamento por proteção, muitas vezes, dos nossos gestores, né, para mostrar serviço, então vão e fazem. Mas, assim, por outro lado, eu vejo também que a gente evoluiu muito em alguns pontos desse diálogo. Eu vejo, assim, o setor do turismo está se esforçando muito para trazer melhorias, para botar a Garopaba, né, na rota do turismo, está buscando junto, o Conselho do Turismo é muito forte, eu participei do Conselho até pouco tempo. Então, alguns setores a gente está conseguindo ter, né, essa liderança ou esse tu acha que está faltando, então? Eu acho que é tudo uma questão de amadurecimento de quem vota e de quem está na liderança, que foi eleito, né? A gente tem, assim, uma história de Garopaba muito roots, né? Ou seja, o prefeito era o dono da cidade, o prefeito não sentava na mesma cadeira que o anterior sentava, então tinham questões muito pessoais, questões muito... Não muita vaidade, não? Muita vaidade, muita rivalidade, né? Então, eu lembro assim, não é folclore, né? Estragando
um bem público, porque não foi esse que assumiu que comprou. Então era assim, né? Que coisa. muito... A gente nunca imaginava essa história. Né? São histórias que então, verdadeiras. Como é que agora eu vou dizer assim, não, nós estamos assim com o nosso barco fluindo, né? A gente gostaria até, né, de passar só essa parte legal, boa, mas a gente sabe que as dificuldades, elas estão aí. Mas, por exemplo, eu quero destacar que nós tivemos, assim, avanços bem importantes nesse diálogo com a nossa gestão municipal atual. Tivemos avanços bem importantes, por exemplo, nós tivemos uma redução de imposto de ISS para empresas de tecnologia. Perfeito. Né? Então, nós conseguimos baixar né, a 2%, que é o equivalente à região aqui da Grande Florianópolis. Então, essas empresas de TI, como tu mesmo disseste, o cara está em casa, mas ele mora aqui, mas a empresa dele é em São José. Então, foi um diálogo longo com o executivo e depois os vereadores também aceitaram, foi votado e deu tudo certo. Então, temos conquistas, sim. Estamos sendo ouvidos, né? E a gente também está Eu acho que isso é o trabalho também que nem formiguinha, né? Exato. Eu creio, assim, também que é desafiador também para eles. É desafiador. Porque precisa de uma sociedade muito forte, organizada e unida. Para que eles também vejam ali que ninguém está contra ninguém. A gente precisa se ajudar. Nós estamos aqui para dar mão um para o outro. Né? Como tu bem falaste, a gente não pode ter rivalidade, vaidade. A gente tem que pensar assim, a gente quer deixar legado. Que nem tu falaste do teu pai, com carinho, tu tá seguindo e pensando na cidade. A mesma coisa a gente tem que fazer. A gente tem que querer deixar legado. De uma forma ou de outra, saber que a gente está junto e misturado. Entende? E não é por nós. É para essa nova geração. Então, a gente tem, sim, que fazer a nossa parte e pensar que para nossa cidade cada vez ser melhor de se viver, porque a parte financeira ela influencia muito, muito. Nós precisamos ter uma vida financeira bem organizada para que a gente tenha tranquilidade no nosso lar, que a gente consiga ter uma vida digna e que nossos moradores daqui tenham isso. Então, a gente precisa que a cidade se desenvolva, que a gente cresça, a gente pare de ser, né, às vezes, imaturo para alguma coisa. A gente precisa que isso aconteça. E juntos, né? Eu acredito que os empresários, juntamente com a associação, juntamente, né, com os órgãos públicos, a gente pode mudar. Porque Garopaba tem o que há de melhor, entendeu? A gente tem uma natureza que está aí para nós, a gente tem os bons empresários, uns bons gestores, sendo um governo muito bom que está aí. Creio que ainda falta só alinhar algumas coisas. Sim. Vai achar a solução certa. E o equilíbrio é o mais difícil. Perfeito, é o equilíbrio. Mas a gente está aqui para se ajudar, né? Eu acho que isso é mais importante. Para quem está chegando hoje, qual é o principal conselho para viver bem aqui? Olhe mais e fale menos. Para quem está chegando, observe como são as pessoas, como é a rotina desse lugar, o que as pessoas fazem, o que elas consomem, o que elas gostam, o que elas não gostam. Primeiro, tenha essa humildade, né, de andar pela cidade, passear no comércio, ir nos locais, conversar com quem, né, trabalha com um corretor de imóveis que tem, né, mas vai mais olhando, percebendo, observando e depois ver aonde tu vai, né, de que lado vai montar no cavalo, não tem essa história aí? As tuas conclusões, né? Eu vejo isso aí acontecer muito quando eu vejo essas páginas, né, que a gente vê no Facebook, por exemplo. Pessoas que, eu tô aí há 4 meses e começam a falar coisas que tem que respeitar a história da outra pessoa, a cidade. Porque quando a gente muda de cidade, a gente vem morar em Garopaba, eu vejo que isso acontece muito mesmo, né? As pessoas falam mais do que escutam. E aí acabam por si própria achar que aquela é a verdade absoluta. E não olha outra pessoa, né? Às vezes, o que realmente a pessoa... Como foi e como é a vida daquela pessoa, entende? Então, eu acho que respeitar o próximo, eu acho que isso aí é importantíssimo. E aí, ver se esse jeito de viver daqui é o jeito que tu gosta, né? Ou seja, como nós falamos no início, aqui ninguém vai ligar se tu tem tal status, tem tal patrimônio. Só precisa de respeito, né? Então, se isso para ti tá bom, é assim que a gente vive. É assim, com excesso de velocidade em tudo, desde o trânsito, né? Mas assim, vamos lá fazer isso agora já que vai ficar bom. Calma. Daqui a pouco a gente vai colocar alguma coisa em algum lugar que depois para desfazer vai ser muito pior, né? As consequências. Então, as consequências, o impacto disso. Então, assim, poxa, vai fazer uma casa? Contrata um arquiteto bom, né?
Sim. Essas coisas que eu quero dizer, não é assim, eu vou fazer qualquer coisa para cobrir do ventre sul. Pô, tu vai viver a vida inteira ali, pensa o que é bom para ti. A mesma coisa em Garopaba, né? O que a gente gosta de Garopaba é a natureza. Então a gente tem que preservar essa natureza. Então a gente não pode poluir o mar, a gente tem que ter um saneamento, né? E são coisas prioritárias que a gente não pode esquecer. Então, falta muitas vezes essa maturidade. E eu gosto muito do exemplo dos japoneses, que todo mundo fala, né? Eu lembro da Ponte de Laguna, que ficou anos ali a obra, né? E o pessoal dizia, meu Deus, se fosse um país, né, como o Japão, isso estava feito em 3 meses. Mas eles ficam 3 anos projetando. Para daí, na hora de fazer a execução, aquele cronograma está perfeito, redondinho. A gente não projeta muito. E aí fica, ajeita para cá, arruma para lá, desfaz e faz. Aí tem o mesmo estresse, né? Às vezes as pessoas mudam de cidade, mas continuam trazendo o seu próprio eu e acabam fazendo as coisas sem muita organização. Isso serve para o negócio. Tem, como eu disse, um bom plano de negócio. Sim, ver se é aquilo que tu gosta de fazer. E as etapas a vencer, as metas que tu tem. A gente tem sala do empreendedor agora, né? A gente tem a sala do empreendedor em Garopaba, Júlia e Juliano, né? Para ajudar o novo empresário, aquele empresário jovem que está recém começando. Empresas, eu vi também que empresas que querem se tornar uma franquia, Garopaba auxilia. Então, assim, tem muitas coisas legais dentro de Garopaba. Então, convido a todos que conheçam a sala do empreendedor, fica ali na praça. E aí vem mais uma situação que me ocorreu também nessa questão, né? De termos, assim, os que empreendem, né? O seu negócio é regularizado. A gente tem a construção civil aqui, tem muita informalidade. É uma característica, né, também dessa fatia. Mas, assim, tentar... dentro do possível, né? Fazer um negócio que ele seja legalmente estruturado, que os seus funcionários estejam dentro dos aspectos legais, enfim, porque isso também ajuda para que venham pessoas para cá devidamente também qualificadas. Se não começa a vir um informal, o outro que faz qualquer bico ali, o outro que consegue uma brechinha ali, e a gente daí quando vê está com uma cidade com profissionais pouco qualificados, que daí muitas vezes não conseguem se manter, daí precisa assistência social para ajudar, e pode também levar para um lado já mais difícil de violência, enfim, porque não tem casa, não tem dignidade, e aí já difícil, bagunça. Se manter, na verdade, porque os aluguéis aqui não são baratos, então essas pessoas que vêm, porque a gente precisa dessa mão de obra. Mas a dificuldade realmente não é ter, é se manter. E às vezes eles não conseguem. O órgão público também, que às vezes não tem nem o que fazer, ficam com as mãos atadas. E sobrecarrega, né? Todos, né? Sobrecarrega todos. Então, estamos chegando ao final de mais um episódio ao vivo, Garopaba. E a gente fica assim, ó, com o coração partido, porque tem conversa que poderia durar o dia todo, de tão bom que é. Então, eu gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais para aquela câmera, para o pessoal, para os nossos internautas. O que tu acha que poderia compartilhar com eles algo a mais, porque tu já compartilhou tanta coisa, tanto ouro aqui. Posso fazer aqui uma cola que eu fiz? Que tu disse das minhas habilidades, né? Quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma poesia para Garopaba. Perfeito. E aí, eu escrevi aqui, ó. Que legal. Eu comemorei aqui, eu nem morava aqui. Te agradeço, Garopaba, pelos verões da infância, pelos banhos de mar. Te agradeço, Garopaba, pela juventude bronzeada, pela música no ar. Te agradeço, Garopaba, pelos castelos de areia que vi minhas filhas criarem. Te agradeço, Garopaba, pela maturidade alcançada, ouvindo a natureza falar. Te agradeço, Garopaba, por me deixares chegar e por me deixares celebrar a vida. Lindo, perfeito. Eu bati palmas. Obrigada. Perfeito. Trazendo isso, esse amor por Garopaba. Viver na íntegra Garopaba e tentar retribuir para Garopaba um pouquinho do que ela significa. Muito obrigada por ter vindo, né, no nosso programa aqui, no Eu Vivo Garopaba. E eu gostaria de saber, você vive Garopaba? Muito, com muito amor e muita gratidão. Muito bom, muito bom. Então, gente, estamos chegando ao final de mais um episódio Eu Vivo Garopaba. E quero convidar todos vocês, nossos internautas, que curtam nossos episódios, que nos sigam na rede social e até o próximo vídeo.